Muito bem, nação, tudo bem? Mais uma live aí, ao vivo, nesse dia maravilhoso, que é o dia que nós estamos trazendo informações quentíssimas para você aqui, nessa quinta-feira, que é mais uma live com estudo dos apócrifos. E hoje nós vamos estar falando sobre o apócrifo do Apocalipse de Paulo. E, aliás, é um apócrifo fortíssimo, que nós vamos estar remontando hoje a parte 14, já estamos quase chegando na finaleira desse apócrifo. E hoje nós vamos falar de Paulo. Você sabe que esse Apocalipse de Paulo, ele trata de Paulo no mundo dos mortos, Ele é chamado para ir ao terceiro céu, e ali ele vai ver, é mostrado para Paulo a situação das pessoas que morrem nesta vida temporal, a situação da alma quando sai do corpo, depois do que ela fez na terra de bom ou de ruim, e se houve arrependimento, se não houve, se vai caber arrependimento após a morte, que muitos líderes religiosos dizem que isso não acontece, mas não é uma realidade, acontece sim. Muitas almas poderão se livrar do suplício após a morte. Isso é declarado pelos apócrifos. Quem sabe foi por isso que os apócrifos não tenham sido tirados da Bíblia do Almeida, para que os evangélicos e os católicos não tivessem esta informação tão preciosa que os apócrifos nos dão. E hoje vai ser tipo um inferno de Dante, porque se você já leu o livro Inferno de Dante ou já viu o filme, parece que o próprio Dante, ele tira aquela visão do inferno dele do livro do Apocalipse de Paulo. Porque tudo que o Dantes viu junto com Virgílio lá no abismo, Paulo também, junto com um anjo, eles caminham sobre a residência agora das pessoas que não se arrependeram em vida, que fizeram muitas maldades, que fizeram muitas coisas erradas, muitas coisas ruins, e elas não se arrependeram antes de morrer, e muito menos depois de morrer elas reconheceram os seus pecados. Não existe arrependimento após a morte, existe o reconhecimento do pecado, que é uma outra opção que a pessoa pode ter após a morte. E muitas pessoas, pelo que nós vimos ali, não reconheceram que são pecadoras, acharam injusto, depois de mortas, com tudo que elas fizeram na terra, ainda questionar lá no outro plano que elas não tinham nenhum direito, elas não tinham nenhum motivo de ser lançadas nesses lugares. Então hoje vai ser um pouco meio triste, porque Paulo mesmo vai chorar muito, que agora ele vai ser transportado, ele vai fazer um passeio com esses anjos nas residências das almas que morreram em pecado, no erro, não se arrependeram nem antes de morrer e nem reconheceram os seus pecados depois que morreram. Uma situação muito difícil, muito complicada, mas que nós vamos estar aqui passando para você com muita exclusividade. Então, nação, é um momento muito forte que nós vamos ver agora, e vai mostrar realmente que a coisa não é séria. Por isso que eu digo, nação, esses apócrifos, eles consertam a vida da gente. Eles fazem a gente refletir, faz a gente parar, faz a gente meditar sobre nós mesmos, se é importante a gente mudar as nossas atitudes, se é importante nós mudarmos o nosso comportamento, se é importante nós mudarmos as nossas ações, se vale a pena nós negarmos a nós mesmos para seguir a Rúshua, porque para seguir a Rúshua não é você negar as pessoas, é você negar a si mesmo, coisas que é difícil da gente achar que aquilo é errado, é difícil, coisas que não são às vezes pecado, mas atrapalham no processo, atrapalham muitas vezes no processo que nós estamos tendo de estar junto com o Criador
E junto com ele, nós podemos reconhecer coisas que nós podemos aparar como aresta, não é verdade? Não é tudo que é pecado, não é só o pecado que atrapalha a pessoa. Às vezes, por isso que a Rússia falou, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Não é verdade? Tem coisas que não é pecado, mas muitas vezes não convém à pessoa. E a gente vai falar um pouquinho desse não convém em outros vídeos. Você vai entender perfeitamente o que a Rússia quis dizer nesse tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Não é verdade? Então tem coisas que às vezes não é o que fica bom para uma pessoa, às vezes não fica bom para você, dependendo da posição que você se encontra, né? Dependendo da situação que você está, dependendo da situação em que você, nesse momento, está vivendo a sua vida. Então, isso é muito importante. Nós entendemos essa base, né? Essa situação que nós precisamos buscar. Ok, nação? Então, é muito importante nós entendermos essas informações, que são informações muito maravilhosas. E por isso eu quero convidar muito toda a nação que está aí com a gente, né? Vocês que estão chegando agora no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, que é muito importante, e vai acompanhando os nossos outros vídeos que estão na playlist do canal, do segmento do Apocalipse de Paulo, que está tudo lá bonitinho para você entender, para você ver como que é importante você saber cada detalhe desses que vai acontecendo nas suas vidas. Então, nação, nós vamos ler aqui sobre o Apocalipse de Paulo. Hoje nós vamos falar do parágrafo 33. Quem tem o PDF e quem tem o livro físico, vamos se basear pelo parágrafo, certo? Que é o 33 ali, na verdade, né? E está mais como um capítulo 33, vamos falar parágrafo 33, porque aí você vai encontrar o 33 na sua Bíblia física e você vai encontrar no PDF também, porque só falar de página vai dar um trelelê, porque no PDF está com outra página, no livro também está uma outra página diferente. Então, o que nós vamos ver hoje? Paulo vai começar a visitar as residências das pessoas que infelizmente morreram e que não se arrependeram em vida e não reconheceram que são pecadoras após a morte. São dois processos, ok? Então, isso é muito importante. Então, vamos ver o que Paulo ele viu andando com o anjo. Ok, nação? Vamos ver o que Paulo viu andando com os anjos. Então, diz o texto ali, né? Vamos lá. Após haver escutado essas coisas, eu, Paulo, chorei e lamentei pela raça humana. Porém, ao me ver chorando, eis que o anjo perguntou: por que choras? Acaso a tua compaixão é maior que a de Iarro? Seria o caso de não saberes o quanto Iarro é bom e que, devido a esta bondade, ele espera pacientemente a fim de que os homens... Olha o que ele fala ali, nação. Se arrependam e não entrem em condenação. E é por ser bom que Iarro permite ao ser humano escolher o seu próprio destino durante os dias de sua vida sobre a terra. Nação, isso aqui é muito importante nós conversarmos esse trecho. Porque muita pessoa diz assim: pô, mas o Salvador não é bom, por que o cara está indo para o inferno, por que o cara está indo para a sua residência após a morte com sofrimento, poxa, o Criador é tão mau, tão perverso. Negativo, nação. Quem está escolhendo o caminho é o ser humano, porque tudo foi claro. As pessoas perguntam assim: pô, mas por que Iarro permitiu que as pessoas elas vá após a morte para essas residências após a morte tão ruim? Mas Iarro, ele deixou a sua escritura mostrando o princípio do pecado de Adão e Eva, o fruto do conhecimento do bem e do mal, o povo que ele foi dando oportunidade antes do dilúvio, depois do dilúvio, após a ascensão de Abraão, a formação das 12 tribos, a vinda de Paulo, a pregação aos gentios, o Apocalipse de João. Então, tudo foi dado oportunidade ao ser humano e é dado até o dia de hoje. Tanto que
Nós temos a nossa escolha. Yahweh não nos fez robô. Robô não tem escolha. Robô é programado. Yahweh não quer o ser humano programado. Yahweh quer o ser humano consciente do que ele está escolhendo, para que o Yahweh possa ver a verdade nessa pessoa em relação a dizer que ama o Criador. Já pensou você é programado dizer para tua mãe: eu te amo, mãe, estou programado. Você é programado para dizer para tua mãe que você ama ela? Qual é o sentido disso? Né? Então dá para ver, nação, que não faz sentido. Você dizer que é programado, você dizer para o teu marido que você ama ele, porque houve uma programação mental para você dizer isso, então isso não faz sentido. Então Yahweh, ele deixou dois caminhos. Yahushua, ele não também escondeu isso. Yahushua, ele disse: olha, eis que vos dou, eis que existe dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, né? O caminho largo conduz para a perdição, o caminho estreito conduz para a salvação. E esses dois caminhos estão dentro da gente. Nós o escolhemos conscientemente. Conscientemente. Uma pessoa, quando vai assaltar um banco, ela tem duas opções de escolha antes de assaltar o banco. Ela continuar com a ideia de assaltar o banco, ou ela mudar de ideia e não assaltar aquele banco, porque as consequências estão ali como uma loteria. Ela pode soltar o banco e ficar muito rica e nunca ser pega. Ou ela pode soltar o banco, ser presa ou ser morta. Não é verdade? As consequências aparecem naquela atitude, ação e comportamento que aquela pessoa vai tomar. Então, tudo isso é colocado dentro da pessoa. Dentro da pessoa. E nós temos que ter, nação, muito esta visão. Muito esta visão. Então, olha só o que diz aqui no parágrafo 34. Eu olhei novamente para o rio de fogo e vi um homem que estava sendo estrangulado pelos anjos, responsável pelo Tártaro, os quais tinham em suas mãos um tridente de ferro, com o qual perfuravam as vísceras daquele homem idoso. Impressionado, eu perguntei ao anjo: Senhor, quem é este homem idoso no qual estão sendo aplicados tão severos tormentos? Olha só a pergunta que Paulo faz para Yahweh. Não parece o inferno de Dante? Veja, Paulo já começa a ver o tormento desses homens ali nas suas residências após a morte. Ele pergunta, olha a pergunta que ele faz: quem são esses homens que estão diante de anjos, de criaturas com tridente de ferro, perfurando as vísceras deles? Anjo, quem são esses anjos, esses homens que estão sofrendo depois que eles morreram? O que eles fizeram? E aí o anjo vai responder para Paulo. O anjo vai responder para Paulo. E o que ele diz para Paulo? Ao que o anjo me respondeu: aquele que tu viste é o presbítero que não cumpriu com seu ministério legitimamente. Embora vivendo em comilanças, bebedeiras e fornicações, falta dizer que fornicações é homossexualismo, e o homossexualismo está na Bíblia. Não está na Bíblia o nome homossexualismo, mas está na Bíblia a prática do homossexualismo. E nós vamos fazer um vídeo amanhã para você, e vou provar e mostrar para você que Sodoma e Gomorra é parte disso. E isso é muito importante, né? Então, ao que os anjos, né, me respondeu: aquele que tu viste é o presbítero. Aquele que tu viste é o presbítero que não cumpriu com o ministério legitimamente. Porque, embora vivendo em comilanças, bebedeiras e fornicações,
ele jamais deixou de pregar a palavra de Yahweh sobre o seu altar. Você está vendo, nação? Não é só pregar a palavra do Criador que vai poupar a gente, não. As atitudes, os arrependimentos, aquele que é de Yahweh, nação, eu vou dizer uma coisa para você: aquele que é de Yahweh, ele não ele pode errar. A pessoa que é de Yahweh pode pecar, nós podemos errar, nós estamos propensos ao erro, mas muito mais do que o pecado, Yahweh não enxerga só o pecado. Yahweh enxerga o arrependimento. E o arrependimento é super importante. O arrependimento, nação, é algo que está dentro daquele que é do Criador. Yahweh não mede uma pessoa pelo pecado que ela comete. O número do arrependimento é muito maior para Yahweh do que, eu vou dizer uma coisa para vocês, o próprio pecado que ela comete. Então isso é muito importante a gente entender. Isso é maravilhoso. Isso é quando uma pessoa se arrepende, Yahweh fica muito feliz, ele fica muito alegre. Gente, eu erro, você erra, nós erramos. Eu vou errar hoje, eu vou errar amanhã. Gente, eu posso pecar daqui a pouquinho, eu posso cair. Mas assim como o pecado é terrível, o arrependimento da pessoa que peca é maravilhoso. É como se nós limpássemos o nosso nome, limpássemos a nossa alma antes da morte e depois da morte. Eu digo para você que a morte é uma fila invisível. A morte é uma fila, nós estamos numa fila invisível para a morte. Na hora que ela chamar a tua senha, você vai. Mas quando você for, que você não leva o pecado, o orgulho, mas que você leva o arrependimento, e isso o povo de Arusha tem. Eu estou vendo que o povo de Arusha tem isso. Isso é muito legal, isso é muito bacana, isso é maravilhoso. E ele está dizendo ali que essas pessoas não se arrependeram, ainda que elas pregavam a palavra de quem? Do Criador. Olha só, você que é pastor, você que é padre, você que está ouvindo isso, não adianta vocês querer pegar a palavra do Criador dentro da abadia evangélica, dentro da abadia católica, porque vocês estão no lugar que está desobedecendo o próprio Criador, porque ele não habita em templo feito por mão de homens. Não adianta você dizer, não, mas eu vou pregar aí dentro, né? Eu vou pregar aí dentro da igreja, a palavra de Deus. Vocês não estão pregando a palavra do Criador, e mesmo que estiver pregando, vocês estão pregando no lugar errado, porque o Yahweh diz que ele não habita aí dentro. Ele não habita dentro de templo de pedra, ele não habita em igreja católica, ele não habita em igreja evangélica. Em nenhum momento você lê na Escritura que Arusha morreu em favor de evangélico, morreu em favor de religioso, morreu em favor de católico, de budista, de judeu, de islâmico, não, e Arusha não morre em favor de um grupo seleto de religioso. Irmão, o Criador, ele simplesmente, ele habita no nosso meio. Ele habita no meio do teu povo que está aqui fora nesse mundo temporal, passando perigo na frente de Terron, que é o Deus das trevas. Que é o Deus das trevas. E você veja que aqui no 35, olha o que acontece. Não muito distante dali, eu vi outro velhinho que estava sendo arrastado por 4 anjos maus, os quais o emergiam no rio de fogo até os joelhos, e depois arremetiu contra as rochas, no mais eles
envolviam em um grande tumulto, a fim de que sua voz fosse abafada e não pudesse ser ouvido enquanto clamava por misericórdia. Imagina um anjo levando uma pessoa velhinha e jogando essa pessoa velhinha contra as pedras, contra as rochas. E Paulo olhando aquilo ali, Paulo apavorado, Paulo já estava desesperado. O que estou fazendo com a alma desse homem? E o texto diz, e eu perguntei ao anjo que estava comigo acerca de quem era aquele Senhor. Paulo pergunta para o anjo, quem é esse Senhor? De quem é essa alma aí, de um velhinho, que esses anjos estão fazendo isso? E aí o anjo diz, o homem que agora vês foi um bispo que não executou o seu episcopado com a devida dignidade. Ele, de fato, recebeu um grande título. Porém, não... Está vendo aí, Bispo Macedo? Bispo da Igreja Católica. Ele recebeu um grande título. Olha só, o fato do Bispo Macedo e os bispos da Católica receberem o título de bispo, mas bispo não é uma função religiosa. Nós vimos hoje sobre os feudais. Mas eles recebem o título. Porém, não viveu segundo a santidade que convém aos que ocupam tal cargo. Ele não obrou com a justiça e nem teve compaixão de órfãos e de viúvas, porque o dízimo tem que ser repartido com órfãos, tem que ser repartido com viúvas, e a gente não vê isso dentro das sinagogas, não vê isso dentro das abadias. Portanto, ele agora está sendo punido segundo o merecimento dos seus feitos. Se uma igreja evangélica diz que recebe dízimo e não ajuda órfãos e viúvas, não reparte com eles o pão, e não é órfãos e viúvas da igreja evangélica, é órfãos e viúva do mundo, órfãos e viúvas independentes se são evangélicos ou não. Vocês estão entendendo? Isso aí é muito forte, nação. Isso aí é muito forte. E nós estamos vendo essas informações acontecerem diante dos nossos olhos. Bispo, homens que recebem título de pastor, homens que recebem título de bispos, de padre, homens que recebem títulos dentro das suas congregações religiosas. E isso é importante. E olha só, você que é um líder religioso, se você não tiver temor desse apócrifo, eu tenho certeza que vocês vão continuar pregando na televisão, pregando nas lives de igrejas evangélicas e continuando no erro. E eu tenho certeza que esses bispos e pastores e padres e todo tipo de santos do cristianismo não vão conseguir entender que eles fazem parte desse perigo do processo que esse apócrifo está mostrando. Imagina só, nação. Como que a coisa aqui, ela é muito, mas muito, e muito séria. Aliás, ela é seríssima, né? E analisando o contexto, olha o que acontece com Paulo. Depois que Paulo pensou que já viu de tudo, o texto diz: nisso eu vi outro homem que estava sendo supliciado no rio, cujas águas de fogo lhe davam nos joelhos. E eis que as suas mãos estavam sendo puxadas para fora do corpo, enquanto os vermes afluíam de sua boca e narinas. Ele gemia e chorava aos gritos: tem misericórdia de mim, que sofro mais do que todos os que estão sendo castigados. Fiquei abismado ante a cena e por isso indaguei: quem é este homem, Senhor?
quem é este homem? Olha só o que Paulo pergunta. Quem é este homem? Ao que ele me disse, esse é a quem tu vês. Foi um diácono que comia do que era sacrifício aos ídolos, cometendo fornicação. Olha. E aqui, irmão, Paulo, ele vai ter outra informação. Aqui Paulo vai ver uma outra situação. O texto está dizendo o seguinte, ó. Nisso eu vi outro homem que estava sendo supliciado no rio, cujas águas de fogo lhe davam nos joelhos. E eis que as suas mãos estavam sendo puxadas. Suas mãos estavam sendo puxadas. Olha bem. Para fora do corpo. Ou seja, Paulo estava vendo o momento exato que uma pessoa estava viva e a alma estava sendo arrancada do corpo dele nessa vida temporal. Olha a situação agora que Paulo está vendo. Ele já está vendo um outro tipo de morte. Paulo agora está presenciando um homem que está vivo na terra e ao mesmo tempo o dia da morte dele chegou. E Paulo começa a enxergar em tempo real o momento em que aquela pessoa é puxada do seu corpo. E é o que está dizendo ali, ó. Essa parte é muito interessante, ó. Ele está dizendo ali, ó. Nisso eu vi outro homem que estava sendo supliciado no rio, cujas águas de fogo lhe davam nos joelhos. E eis que as suas mãos estavam sendo puxadas para fora do quê? Do corpo. Ou seja, aquele homem deve ter feito algo tão, mas tão perverso, que ele nem teve o processo que as outras almas teve ao sair do corpo. Ele, com a alma ainda, a metade da alma dentro do corpo, ele já estava sendo destinado direto a uma residência pós-morte. Olha só que interessante. Isso quer dizer que tem coisas que a pessoa comete em vida, que se ela não se arrepende, ela nem vai ter o processo de 7 dias, nem vai ter o processo de reconhecer que pecou, nem vai ter o processo de oportunidade pós-morte. Por quê? Porque o que ela cometeu em vida foi tão grave, mas tão grave, e vai saber lá o que gravidade foi essa, que no momento e no dia que ela foi chamada para sair do corpo, já tinha algo puxando as mãos dessa pessoa fora do corpo, e essa pessoa dava gritos, como está dizendo ali, ó. Nisso vi outro homem que estava sendo suplicado no rio, e cujas águas de fogo lhe davam nos joelhos, e eis que as suas mãos estavam sendo puxadas para fora do corpo. Uma morte instantânea, uma morte rápida, uma morte que Paulo não tinha presenciado ainda. Até então, Paulo só tinha presenciado mortes, almas já fora do corpo. Paulo não tinha presenciado o momento em que a pessoa está morrendo. E ali, naquele momento, Paulo presencia os dois planos. Tanto o plano que nós estamos vivendo agora, que é o plano da vida passageira, e o plano da morte. Ou seja, Paulo começa a enxergar um homem que está vivo e está na beira da morte. E esse homem, então, ele gemia e chorava aos gritos, dizendo: tem misericórdia de mim, que sofro mais do que todos os que estão sendo castigados. Fiquei abismado ante a cena, e por isso indaguei: quem é este homem, Senhor? Paulo pergunta: quem é este homem? Olha a pergunta que Paulo faz para o anjo. Paulo ficou tão apavorado: meu pai, quem é esse homem? O que esse cara fez? Para já receber um castigo tão direto assim. Um homem mal acabou de morrer, já está indo para a residência. Eu não vi o processo, eu não vi a tratativa que teve com as outras pessoas com esse homem. E Paulo fica apavorado e já quer saber quem é esse homem. E vai perguntar ao anjo.
E o anjo então responde ao que ele me disse: esse a quem tu vês foi um diácono que comia do que era sacrificado aos ídolos, cometendo fornicação. Olha de novo o homossexualismo. E o homossexualismo está dentro da igreja evangélica. E muitas igrejas evangélicas já aceitou a fornicação. Tanto que tem igrejas homoafetivas. E nós vamos provar para você que Sodoma e Gomorra praticavam o homossexualismo. Nós vamos fazer uma live em especial para você, mostrando na íntegra que o Velho Testamento mostra em Sodoma e Gomorra a prática do homossexualismo, de homem querer fazer sexo com homem, mostrando com todas as letras dentro da Bíblia que os próprios evangélicos homossexuais tentam omitir isso, dizendo que Sodoma e Gomorra não tem nada a ver com homossexualismo, e nós vamos provar aqui que tem. E isso aqui não é para acusar, não é para jogar nenhum homossexual no inferno, não estamos dizendo que o homossexual vai para o limbo, não estamos dizendo isso. O que nós estamos dizendo é que se o homossexual entender que o homossexualismo é, sim, uma fornicação, qualquer pessoa homossexual que tiver um temor de Yarro, saber que uma hora vai morrer, saber que essa vida é temporal e tiver um máximo de temor, ele vai trabalhar para poder negar a si mesmo. Gente, um homossexual, ou como qualquer outro pecador, que todos nós somos, se nós estamos com dificuldade de vencer um pecado, eu não vou dizer que todo mundo vai conseguir vencer o pecado, mas só em tentar, só em fazer um esforço para sair do pecado, mesmo que não consiga, já ganha um ponto com o Criador. Pelo menos tem que ter um esforço. Eu não vou dizer para você que Yarro vai ser, sabe, aquele carrasco, ó, você é um homossexual, eu vou te jogar você no inferno, não. Talvez tem pessoas que mesmo orando, mesmo pedindo ao Criador, ela não consegue deixar de ser homossexual, mas Yarro não vai ver o pecado que ela cometeu, volta a dizer, ele vai ver a intenção dela, vai ver o arrependimento, vai ver o esforço que ela teve, vai ver a luta que ela teve no coração, Yarro vai compreender que ela foi fraca, que ela não conseguiu vencer aquela situação, mas isso tem que ser muito puro, muito singelo, muito sincero, muito verdadeiro, não pode querer enganar o Criador, e Yarro vai ver, não, ela tentou, mas ela não conseguiu. Ela não conseguiu vencer o pecado desse corpo de terror. E Yarro não vai jogar um homossexual no inferno porque ele não conseguiu vencer o pecado, mas ele viu que o homossexual lutou, que o bandido lutou, que o viciado lutou, que o Edson Silva História lutou, que você lutou. Tem pecados que a gente não sabe, irmão, se a pessoa vai conseguir vencer, mas só em ela tentar, só em ela ficar com nojo do que ela faz, só em ela ficar triste, só em ela lutar contra aquilo, mesmo que ela caia depois, mesmo que ela não consiga vencer, mas Yarro está assistindo a luta dela negar a si mesmo. Isso é gratificante. Gratificante, como o nosso Pai é imenso. Você veja só, nação, como que o nosso Pai Yarro é amoroso. Isso é muito, 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 muito bonito. E o texto está dizendo: e veio o anjo que estava preparado para executar aquele suplício, e ele tinha uma lâmina flamejante com a qual lacerava os lábios daquele homem, e fazia o mesmo com a sua língua. Foi com um suspiro que eu chorei e perguntei: Senhor, quem é esse homem? E ele me disse: o homem que agora vês era um pregador que ensinava ao povo, mas que ele mesmo não se importava de viver em conformidade com aquilo que ele pregava, e agora ele está sendo atormentado, pois assim merece os seus feitos. É aquilo que a gente fala.
fazer a obra de Deus como os líderes estão dizendo que fazem, qualquer um faz. Falar é que nem o Edson Silva História aqui, nação. O que eu estou fazendo aqui nessa live para vocês pode ser maravilhoso. Eu reconheço que o trabalho que Arro nos deu é incrível, mas não a ponto de me livrar de qualquer situação que eu tiver que pagar como penalidade após sair desse corpo. Porque o que eu faço aqui para vocês e o que vocês fazem para mim e o que nós fazemos um para o outro é muito bom, mas não nos livrará por coisas que nós talvez achamos que vai ser apagado por boas ações, porque nós temos que ter boas obras, mas as boas obras não têm o poder para limpar aquilo que nós temos sujo dentro de nós. Isso é muito importante. Nós entendemos essa base. Olha aqui, o homem pregava, o homem fazia tal obra de Deus. Eu sou pastor, faço obra de Deus. E o que adiantou? E o que adiantou? Se esse homem que diz que prega não vivia em conformidade com aquilo que ele pregava. É a mesma coisa que eu falar para vocês, gente, olha, eu estou falando para vocês aqui, que isso é assim, 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 assim. Aí eu engulo, aí eu como um mosquito e vou engolir um camelo. Isso é muito forte, gente. E olha que analisando e continuando no parágrafo 37. Ali mesmo, eu vi um poço de abismo que estava no meio de um rio. Onde já estava uma multidão de homens e mulheres, aos quais adoravam aos vermes. Olha como verme são demônios dentro de nós, herdado do paraíso de Adão e Eva. Isso é muito sério. Ao ver essa cena, eu chorei. E com um suspiro falei ao anjo que me acompanhava: e estes, Senhor, quem são? E ele me falou: estes, estes são os que emprestavam com usura, o que só confiavam em suas riquezas, desprezando assim a providência do Criador. Líderes evangélicos riquíssimos, donos de televisão, donos de templos evangélicos, de catedrais, pastores, padres, donos de abadias católicas, judeus, donos de sinagogas podres de rica, maçonaria, espiritismo e todos os ismos do cristianismo, da política, da mídia, que estão nadando no dinheiro e não ajuda nem uma alma sequer. Aí eles criam seus trabalhos sociais e dizem que isso é fazer bem ao próximo. Criança Esperança, me desculpa, Criança Esperança não é fazer bem ao próximo. Teleton não é fazer bem ao próximo. Isso aí faz parte de um yin-yang bem resolvido pelos feudais. O que nós estamos vendo aqui, que ele chora e com um suspiro. Falei ao anjo que me acompanhava: e este, Senhor, quem são? E ele me falou: estes são os que emprestavam com usura e que só confiavam em suas riquezas, desprezando assim a providência de Deus. Gerente de banco, donos de banco que trabalham com o juros composto, e juro composto é pecado, juro composto é assalto, juro composto é roubo,
Juro composto vem do Banco da Reserva Federal dos Askenazi. Juro composto é contra as escrituras. Juro composto deixa o povo mais pobre. Juro composto deixa os fedais de hoje mais ricos. Juro composto não permite que a pessoa ela realize o seu sonho econômico. Juro composto bota as crianças para estudar nos piores colégios. Juro composto não deixa a pessoa ter um plano de saúde e fica ali totalmente cedida ao INSS. Juro composto não permite que a pessoa ela consiga ter um plano dentário, não deixa a pessoa resolver um problema, talvez estético, não permite que a pessoa venha ter uma vida melhor, não permite que a pessoa ela faça passeios incríveis como muitos estão fazendo, não permite que ela possa conhecer o Brasil, porque o mundo, eu vou dizer que pode ser até que não seja possível no momento, mas nem o Brasil a pessoa consegue resolver. Tem gente que nunca saiu da tua cidade por falta de dinheiro, por falta de oportunidade, por falta de quem confie nelas, por falta de pessoas que vão acreditar. Então, o juro composto veio para empobrecer o povo a partir da Constituição de 1988, realizado doravante através do processo de 1964 na ditadura, quando o presidente Vargas determinou que isso não poderia acontecer, e houve uma briga, houve mortes, houve gente sendo levada do Brasil para outros lugares, fugindo daqui com roupa de mulher para não ser pego. Juro composto que deixou rico e milionário todos os empresários que usam a sociedade anônima, que usam o poder da limitação de empresa, que usa todas as regras ocultas que nós não sabemos para poder seguir um caminho para ser rico igual a eles. Juro composto que faz com que minoria de pessoas venham ter muito e muitas pessoas não venham ter nada. Isso é justamente o que esta passagem está dizendo aqui no finalzinho. Estes são os que emprestavam com usura. O que é usura? Juro composto. A usura na Bíblia é o juro composto de hoje, usado pelo banco, usado pelas lojas, usado pelas empresas, usado pelas empresas de carro, pelas empresas de casa, pelas mobiliárias, pelos trabalhos que eles fazem de empréstimos para as pessoas pegam 4 mil hoje e daqui a alguns meses já tem que pagar 20 mil. Juro composto que botou pessoas com nome sujo, e tem pessoas no Serasa, tem pessoas no SPC, por causa do juro composto, porque as pessoas não pagam porque elas são caloteiras, elas não pagam porque vocês são caloteiros, vocês fazem as pessoas entrar numa situação que elas não possam arcar com seus compromissos. E tem pessoas que não conseguem dormir porque elas não conseguem pagar o juro composto desses sem vergonhas que empobreceram o povo do Brasil e estão hoje nadando no dinheiro como verdadeiro marajás, e depois ainda quer pousar de super-homem para poder ajudar o povo a sair do que o povo entrou como suplício, do que esses pedais mesmo colocaram o povo, e usando a religião como um algodãozinho para amansar o gado, para que o gado não vá para cima da política, porque a religião é da política. E nós fizemos uma live hoje sobre isso. E é disso aqui que Paulo está vendo. E olha o que vai acontecer com todas as pessoas que estão pensando que com o juro composto delas, roubando e assaltando as pessoas, esses gerentes, esses diretores de empresa, esses donos de banco, esses maçons requintados, donos de empresas e monopólios nos lugares melhores da cidade, esses líderes religiosos que ficam roubando as pessoas porque vocês roubam, vocês são ladrões, porque uma pessoa que diz que o povo tem que levar dinheiro para a igreja e chamar aquilo de dízimo, isso é a mesma coisa que assaltar com revólver, só que vocês estão pior do que o bandido, estão pior do que o ladrão que assalta com revólver, porque o ladrão, ele assalta com revólver e vai pagar pelo revólver que ele usou para assaltar. Vocês não usam revólver para assaltar, mas vocês usam a escritura para poder fazer as pessoas dar na mão de vocês aquilo que jamais pertence a vocês. Isso é usura. Usura é toda mentira que é usada para poder fazer o povo dar o que eles têm e vocês enriquecerem. E olha o que está dizendo o texto ali, ó. Isso é para pastor, isso é para
padres, isso é para bancários, isso é para empresário, isso é para os milionários. Olha, ó, ali mesmo eu vi um poço de abismo que estava no meio de um rio, onde já estava uma multidão de homens e mulheres aos quais devoravam os vermes. Ao ver essa cena, eu chorei e com um suspiro, falei ao anjo que me acompanhava: e este, Senhor, quem são? Quem são? E este, Senhor, quem são? E ele me falou: estes são os que emprestavam com usura e que só confiavam em suas riquezas, desprezando assim a providência de Arro. Coisa forte, hein, nação? Dá uma espiada, dá uma lidinha aí, por favor. Alô, gerente de banco, pastores, dá uma lida aí, por favor. Dá uma lida aí, vai lá. Deu uma lidinha? Tá difícil de entender? Não tá difícil não, né? Não tá, eu deixei para poder a leitura ficar bem clara, para depois não dizer: ah, mas eu não sabia, eu nunca li isso na Bíblia, nunca li isso na Escritura, nos Apócrifos. Tá aí, ó. Tá aí. Vocês vão vender uma televisão, vocês vão vender um liquidificador, vocês vão vender um sofá para uma pessoa. O valor do sofá é um preço. Vocês vão lá, faz a pessoa comprar parcelado, para no juro composto vocês cobrar 2 ou 3 vezes mais do que ele é no presente valor. E para quem não sabe o que é presente valor, é o valor presente daquela venda. E vocês botam isso no future valor, que na calculadora financeira representa o valor futuro de um bem parcelado, cujo as parcelas parecem suaves e leves para pagar, mas o seu número excede ao valor do presente valor e a pessoa acaba pagando 2 vezes mais no preço final. O montante dessa compra acaba virando um monstro disfarçado de ajuda pelo qual o estabelecimento está dando. E aí a pessoa pensa que está comprando uma coisa porque a prestação realmente parece que é suave, mas na conta do lápis e na caneta, você vai ver no final da história que você levou a tua vida toda pagando 2 ou 3 vezes mais algo que talvez se tivesse o valor à vista, você já teria quitado. Você pega um empréstimo bancário de 3 mil reais e se você se apertar um pouquinho e não conseguir pagar os primeiros meses, quando você vai lá saldar tua dívida de 3 mil reais, já está em 6, já está em 7, já está em 10 mil, daqui a pouquinho já está em 15 mil, daqui a pouquinho está devendo 20 mil, sem você pegar nem menos 5 mil, porque você pegou só 3. O que é isso? É usura. Vocês não querem que o povo devolva o empréstimo que vocês deram. Eu sei que vocês têm que ganhar. Então, se vocês querem ganhar em cima de empréstimos, eu vou dar uma dica para vocês, eu vou ensinar vocês, bancários, a não roubar o povo. Vocês querem trabalhar em cima de empréstimo? Volta ao modelo antigo, antes da Constituição. Elimina o juro composto, se conserta com o Criador e passa a ganhar em cima do juro simples. Porque o juro simples, vocês vão ganhar no trabalho de empréstimo que vocês têm, mas não vão roubar o povo no juro composto como vocês estão fazendo, porque o juro simples é o que era para ser falado. O juro simples é o que era para você estar fazendo nas empresas, Casas Bahia, Ponto Frio, Lojas Americanas,
Todas essas empresas, bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Se vocês querem ganhar dinheiro em cima do povo com empréstimo, volta ao juro simples, que é muito mais justo. Vocês vão ganhar mais um pouco, mas vocês não vão apertar o povo e o povo vai ser honesto em não ser pessoas que estão devendo no mercado. Não vão precisar ir para o Serasa, não vão precisar ir para o SPC, porque o juro simples é o que vocês eram para estar fazendo dentro do comércio financeiro com o povo. Mas não, vocês criaram o juro composto, que é uma usura. Está cheio de gente devendo ao banco. E eu vou dizer uma coisa para vocês: as pessoas não estão devendo vocês. Elas não estão devendo vocês. Quem colocou as pessoas em condição de dívida no Brasil foi vocês mesmos, com a usura que vocês estão fazendo, colocando as pessoas sem condição de quitar a dívida com vocês. Porque isso já não é mais uma dívida, isso já é um assalto. Se o povo está errado e não pagar o banco, não pagar a instituição, a compra que ela fez no juro composto, é porque vocês fizeram um assalto à mão desarmada, usando uma calculadora financeira, mexendo no present value, transformando isso no future value de um montante que ficou um monstro, uma bola de neve, onde a pessoa não pode mais nem se defender em dizer que ela não consegue pagar aquilo, porque você transformaram o empréstimo dela, a compra dela, através da usura do juro composto, numa impossibilidade dela arcar com as suas dívidas, com os seus compromissos financeiros. O patrão pega o dinheiro do funcionário, vai pagar lá para o dia 5, porque nos 5 dias que devia já estar esse dinheiro na mão do funcionário, ele gera uma usura de juro composto no banco. 5 dias de dinheiro do funcionário no banco já faz com que este dono dessa empresa já consiga pagar as outras pessoas só com rendimento dentro da capitalização que só eles têm, que não chega para pobre. Porque existem fontes de rendimentos, existe capitalização que pobre não conhece, só maçom para cima. E vocês vão querer dizer para mim que é mentira? Existe capitalização, fundo de investimento, Tesouro Nacional, que não é chegado ao povo essa aplicação. A multiplicidade de dinheiro que vocês fazem trabalhar para vocês, ricos e milionários, não é a mesma do povo. O povo não tem acesso a isso. Se o povo vai comprar um carro do ano, o povo compra o carro do ano no preço que o mercado está exigindo. Mas vocês que estão num patamar de milionário, vocês têm dinheiro e eu garanto para vocês que o valor daquele carro não chega nem a metade do que o povo poderia estar pagando. Porque existe uma manobra financeira para esses dois tipos de pessoas. A que estão na classe A, porque tem um mundo do País da Maravilha, onde o que ela quer comprar, ela pode, ela compra, e tem o outro patamar da classe C. Aonde você vai no banco e pergunta para o gerente: vem cá, qual é o melhor fundo de investimento que vocês têm para eu fazer o dinheiro trabalhar para mim? O gerente não vai dar para você o mesmo fundo que ele dá para o maçom, que ele dá para o dono da empresa, que ele dá para o dono da Rede Globo, da Rede Record, para o Silvio Santos. Ele não vai dar. Porque existe dentro desse processo econômico uma lei rege que ela já direciona o seguinte: olha, você é da Lion, você faz parte da elite. Bom, se tu não faz parte da elite, eu tenho um plano bom para você, mas não pode ser o da elite. Porque o plano que é feito para a classe A, ela só pode ser feito pela classe A. Porque se alguém da classe C fizer um plano da classe A, ele descobre a mina de ouro. E aí vai parar de ter pobre no mundo, porque o pobre, ele não... Uma coisa que o pobre tem de bom é que quando ele descobre a mina de ouro, ele passa para todo mundo. Aí todo mundo vai querer a mina de ouro. Aí aquilo que a classe A está usando, que a classe C, ela foi liberada para ela usar, para um ou meia dúzia, aquilo se espalha rapidamente. E todo mundo vai querer agora aquele tipo de aplicação. E aí é o fim dos ricos, aí é o fim dos maçons, aí é o fim dos empresários. Então, se existe uma lei rege, que os bancos mesmo omitem os melhores fundos de investimento para a classe C, porque esse fundo de investimento não é para o nosso bico,
Esse fundo de investimento são para os grandões, para os poderosos, para os importantes, para os engravatados, para os homens que fazem parte da equipe, do grupo dos pensadores, dos grandes magnatas, os PhDs da sociedade, os que fazem cálculos do PIB para poder multiplicar o produto interno bruto e trazer o resultado para o Brasil, para saber quanto rendeu a Bolsa de Valores, para saber as negociações, as transações, para saber a dívida interna. Esses são os caras. O pobre que trabalha, que pega uma vassoura, que trabalha em pé no shopping como segurança, que está ali como recepcionista, que trabalha no caixa de um mercado, no caixa de uma loja, numa caixa de uma farmácia, que trabalha limpando os vidros, limpando o vaso sujo, o lavador de copo. Não, esses, por mais que eles queiram, eles não vão ter o fundo de investimento da classe A. Eles não vão ter. Então, quando Paulo fica chorando por aquele camarada ali, e ele pergunta para o anjo, o que ele fez? E o anjo diz, o que ele fez? Esse senhor, eles são os que emprestavam com usura a Paulo. Esse senhor são os que emprestavam confiando em suas riquezas e desprezavam a providência do Criador para os pobres. Eles não estavam nem aí se a mulher ia perder a casa dela, se o cara ia perder o emprego dele, se eles iam se ferrar na vida. Eles não estavam nem aí. O negócio deles é garantir a riqueza deles e dando-se a pobreza dos outros. Eles viveram a vida deles toda no bem bom, à base da usura, roubando o povo como se estivesse ajudando. Usura é isso. Usura é você roubar alguém, mas a pessoa que está sendo roubada, ela até te agradece, pensando que aquele roubo é uma ajuda. E é isso que é o juro composto. Ah, só vai comprar essa panela? Vou. Só quer que parcele em quantas vezes? Não, vou pagar à vista. Não, parcela, temos o cartão aí. Por que você acha que as empresas ficam doidas atrás de você? Olha, faz o cartão do mercado, faz o cartão da loja, faz o cartão disso, faz o cartão daquilo. Ah, eu não quero, eu tenho dinheiro para pagar à vista. Não, mas só pagar à vista por quê? Só pode parcelar. Meu amigo, mas o dia da vista não é melhor? Por que está tendo agora aí um grito para que você pegue um cartão, faça cartão para parcelar, para comprar parcelado com cartão? Por quê? Porque o juro composto tem que ser trabalhado para movimentar as contas do fundo de investimento dos poderosos. Se você não tiver, se o povo pobre não comprar parcelado, o rico acaba, porque rico não compra parcelado, o rico vive da tua parcela. Pronto, falei. Então olhei novamente e vi outro lugar, o qual era muitíssimo estreito, e eis que na sua extremidade havia algo como muro de fogo, e nele eu vi uma multidão de homens e mulheres que mordiam a língua. E eu perguntei, quem são estes, Senhor? E ele me disse, estes são aqueles que não reverenciaram a palavra quando estava sendo pregada na igreja, e não é igreja de pedra não, é entre o povo branco de Jafé, cujo Paulo pregou aos gentios, pois não prestava atenção no culto, ou seja, no que era falado, e assim desprezavam a Deus, a Yahweh e aos seus anjos. Eles praticavam os mesmos pecados, e é por isso que recebem a mesma punição. E tem pastores que receberam o título de pastores, que chamaram o tempo de igreja e que estão incluídos nisso aqui. Dá para esses líderes
se livrar desse sofrimento após morte? Claro que dá. Obviamente que dá. Agora, eles vão quebrar o orgulho por causa do título que eles têm? Aí eu não sei. Aí já é outro 500. Aí já é uma outra situação. E Paulo continua olhando com o anjo. Paulo estava apavorado, né? Lá no parágrafo 38, está dizendo: e olhei, e eis um buraco bem baixo do abismo. E eis que dele jorrava algo semelhante ao sangue. E perguntei ao anjo: Senhor, que lugar é esse? Ele me respondeu prontamente: este é o lugar onde todos os suplícios se misturam. Ali eu vi homens e mulheres que estavam mergulhados até a altura dos lábios. Ao vê-los, perguntei: e este, Senhor, quem são? Ele me disse assim: esses são os feiticeiros que usavam encantamento sobre homens e mulheres, a fim de que estes não encontrassem a paz até o fim de suas vidas. Mãe de santo, pai de santo, espiritismo. E agora? Ah, não, eu sou espírita, eu sou mãe de santo, eu sou pai de santo, eu sou do candomblé, eu sou da Ubanda, eu sou da Quibanda, eu mexo mesmo lá meus pauzinhos lá no Alguidar. Ah, eu falo, boto mesmo o nome da pessoa na boca do sapo, não vai dar nada não, nós somos espírita. É, aí ó. Olha aí. Olha que situação. E logo após, eu vi uma multidão de homens, mulheres, com as faces bastante enegrecidas, dentro do poço do abismo. E entre soluços, eu falei ao anjo: seria o caso de também me dizeres quem são esses? O anjo não me negou a resposta, mas disse: estes são os fornicários e adúlteros, os quais, tendo suas esposas ou maridos, jamais deixaram de macular o seu próprio leito. Portanto, essa punição reservado aos que praticam tal pecado. Eu sempre digo uma coisa para vocês, nação: casamento é muito mais do que você subir num altar. É muito mais do que tu ter uma primeira esposa, uma segunda esposa, uma terceira esposa, uma quarta esposa. Casamento não é isso. Casamento é quando você se une a uma pessoa, e enquanto você está com ela, e você vive para ela, você está com ela, você tem que amar essa pessoa de verdade. Não pode ser um brinquedo. Não pode ser apenas: vou me unir com uma pessoa porque eu não sei ficar sem sexo. Não, isso não é casamento. E Arro também não está julgando se o teu casamento é o segundo, o terceiro ou o quarto. Não importa a tua situação hoje no momento. Essa pessoa hoje é tua esposa, hoje é teu marido, ame-a, ame-o. Ah, mas aí tem que ter o casamento na igreja, meu amigo. Se casamento na igreja, casamento em cima do altar, resolvesse alguma coisa, quem casou em igreja não estaria separado hoje. Não teria briga em casamento. Não teria mulher matando o marido matando mulher, se você subir no altar dentro de um templo fosse sinônimo de casamento. Casamento é você estar junto com uma pessoa e amá-la toda a sua vida. Ah, mas eu já estou no meu terceiro casamento. E aí aquela mulher não estava no quinto casamento lá no poço de Jacó? E a Ruja, por exemplo, foi lá e jogou aquela mulher no inferno. Ele não disse: ó, você já foi casado 5 vezes, esse que está contigo não é teu marido. Ela disse: mas vai lá e chama ele mesmo assim. Porque a Ruja estava dando uma oportunidade para ela. Talvez naquele 6º casamento dela, ela se acertar e realmente amar aquela pessoa de verdade.
Se não deu certo o primeiro casamento, não deu certo o segundo casamento, mas a Bíblia diz que não pode se separar. Aonde? Você não leu o livro de Paulo, capítulo 7? Está escrito lá, eu nem estou com a Bíblia aqui, hein? Está escrito ali, ó, se o seu cônjuge, se o seu parceiro, ele quiser se apartar, pois que se aparte, porque Yahweh não vos chamou para a guerra, não vos chamou para o sofrimento, mas ele vos chamou para a paz. Está lá, 1 Coríntios 7, coisa que pastor não gosta de pregar na igreja, coisa que padre não gosta de pregar nas abadias. Eu prefiro 1000 vezes um casamento perturbado, que haja uma separação, do que haja uma morte. Eu já vi pastor dizer, a mulher disse, meu marido me deu um soco no olho, meu marido quase me deu uma facada. Aí o pastor volta para ele, porque você se separar é pecado. Meu amigo, se separar pode ser até pecado, mas não é mais grave do que um matar o outro, porque a morte está no 10 mandamentos, separação não. Separação está na lei de Moisés. E isso é muito grave. Não, então já que casamento não é casar dentro da igreja, então eu vou namorar todo mundo. Aí eu namoro essa daqui, aí eu enjoo, aí já dou um chute nela, aí vou para outra, aí dou um chute nela, fornicação. Se você não consegue honrar uma pessoa que você diz que ama, e fica mudando toda hora, todo momento, não dá nem uma semana, já está com outra. Aí, não, porque casamento não é dentro da igreja, aí não dá uma semana, está com outra. Isso não é casamento, não. Isso não é casamento, não tem nada a ver segundo casamento, terceiro casamento com isso. E é isso que Yahweh está dizendo ali. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na hora de pegar a mulher é fácil, né? Na hora do cara ir lá, ter relação com a mulher, pegar a mulher é fácil. Agora depois que nasce o bebê, depois que a coisa fica séria, depois que gera um compromisso, é porque eu não gosto, é porque não sei o que lá. Não é bem assim não, querido. Não é bem assim não. Não confunda liberdade com libertinagem. Não é porque casamento na igreja não é correto que você está livre para poder pegar quem tu quer. Eu estou hoje com a fulana, fez uma semana, enjoei, vou pegar agora a cicrana. Já fez uma semana, estou enjoado, agora vou pegar outra fulana. Já estou enjoado já, vou pegar agora o João. Agora estou enjoado, vou pegar o outro. Aí passa 1 ano, já trocou de 20. O que é isso? Se alguém disser que o canal Último Dia está ensinando isso, é mentira, hein? Isso é mentira, hein? Isso não procede, não. Isso é fato, meu amigo. E é o que ele está dizendo lá, Deixar de macular seu próprio leito, portanto, essa punição é reservada aos que praticam tal pecado. É muito sério, né? É ruim de ouvir essas coisas, mas está no apócrifo, não é o que estou inventando. Agora, o 39 é terrível. Esse 39 tem que ter até cuidado para tu entender ele. Porque o 39 diz assim: depois disso, vi umas moças que estavam trajando vestes negras, e 4 anjos terríveis que traziam cadeias de fogo em suas mãos. Eles vieram e puseram as cadeias em seus pescoços para em seguida atirá-las às trevas. Eu chorei novamente e supliquei ao anjo: quem são estes, Senhor? Que situação! Que situação! Olha só, quem são esses, Senhor? O anjo então me disse: estas são aquelas que se faziam passar por virgens. Embora houvesse se corrompido, desonrado seus pais. É por essa razão que estão padecendo particular infortúnio. Isso aqui é para os jovens. Porque os jovens agora não fazem nem 15 anos, já acham que sexo é para eles. Eu não estou julgando, não. Mas já tem jovem que... E engraçado que o jovem ele pensa que pode beijar na boca de todo mundo,
pode ter sexo com todo mundo, papai não está vendo, mamãe não está vendo, tem só 15 anos, mas já acha que pode ter uma vida de adulto. E é disso que o texto está tratando. Eu não estou julgando ninguém não, hein? Longe de mim, eu estou lendo apenas. Eu estou lendo. Eu estou lendo. E quem já não fez sexo antes dos 18 anos, que atire a primeira pedra. Todo mundo já deve ter conhecido uma vizinho, aí as crianças lá debaixo da cama, lá, né, aquela salinha cinzenta. Ah, sabe, amigo? Isso aí acontece com todo mundo. Mas se nós demos sorte de não ter morrido. Essa que é a verdade. E podemos nos consertar até os nossos 90 anos de idade. Mas e o jovem que sabe que está fazendo aquilo ali, e até pior do que aquilo, e acha que está certo, e depois vai e morre? Você compreende a gravidade da coisa? Não é simplesmente dizer, isso é pecado. Não. São as oportunidades que nós temos de nos consertar. Eu já fiz coisas terríveis na minha juventude, que hoje eu agradeço a Yahweh que eu não morri. E estou aqui com 51 anos, me sinto um meninão, me sinto um garotão, mas com muita vontade de não mais errar e sempre acertar cada dia que vem o dia seguinte. Isso que está na minha cabeça. Aí Paulo diz, então olhei e vi pessoas que estavam penduradas sobre um canal de águas e suas línguas estavam bastante ressecadas. E vi que havia abundância de frutas diante delas, mas as mesmas estavam impossibilitadas de tocá-las ou de comê-las. Vendo isso, perguntei, quem são essas pessoas? E aí você vai ter que entender isso aqui, hein? Se você olhar a resposta do anjo com um olhar religioso, você não vai entender essa passagem não. Olha a resposta do anjo, vamos lá. Olha a resposta do anjo. Ao que me respondeu o anjo, estes são os cristãos inconstantes que quebravam o jejum antes da hora apropriada e assim são penalizadas, pois estão sempre diante dos alimentos, mas sem poder tocá-los jamais. Vamos resolver isso aqui. Primeiramente, tu tem que entender um detalhe aqui. Cristão foi uma palavra colocada na Bíblia do Almeida para poder fortalecer a religião dos feudais. Quem viu o vídeo hoje vai entender o que eu estou dizendo. E a Rússia não morreu para cristão, ele morreu pela humanidade. Cristão é a religião dos senhores feudais, os escravagistas, donos de bancos hoje, que escolhiam a dedo pessoas do seu métier para serem bispos e pastores, para passar para nós uma imagem angelical de ajuda. Isso é cristianismo. E eu não sou cristão. Ele fala ali, no lugar de cristão, pessoas temente a Yahweh. Eu liria assim, olha só, ao que me respondeu o anjo, estes são os tementes a Yahweh, que conheceu o Criador, mas eram inconstantes. Ou seja, o que é uma pessoa inconstante? Pessoas que mudam toda hora de opinião. Qualquer ventinho contrário, qualquer dificuldade que ela passa, qualquer situação, ela está mudando de opinião. Eu não quero mais andar com Yahweh, eu não quero mais Yahusha, porque olha, porque aconteceu isso, porque eu acho que ele não gosta de mim, porque eu não sei, ela nem luta, ela não, eu prefiro aquela pessoa bagunceira, eu prefiro aquela pessoa encrenqueira, eu prefiro aquela pessoa que ela tem erro, mas ela não desiste de Yahweh. Ela está ali lutando, ela está ali, firme. Mas tem pessoas que são inconstantes, pessoas que mudam toda hora.
Uma hora ela crê em Yahushua, daqui a pouco está com Yaucha. Uma hora ela crê em Jesus, daqui a pouco está com Yahushua. Uma hora ela está indo para o templo de novo, porque disseram para ela que tem que ir para o templo. Daqui a pouquinho ela resolve sair e voltar de novo fora do templo. Pessoas inconstantes, mornas. E a Bíblia fala que ao vencedor, eu dar-lhe-ei que coma da árvore da vida. Ao vencedor, o vencedor não pode ser inconstante. Porque uma pessoa que quer ser vencedora, ela não pode ter mudança de opinião. Eu vou correr, eu vou dar uma paradinha e voltar. Não, para ele vencer ele tem que continuar. E aqui está dizendo, ao que me respondeu o anjo. Estes são os cristãos, ou seja, os tementes ao Criador, mas inconstantes, que quebravam o jejum. Que jejum é esse, nação? Edson Silva, História do Céu. Que jejum é esse? Dentro do conceito humanista, sem religião, você sabia que a pessoa, o ser humano, ele tinha que pelo menos uma vez na semana fazer um jejum? Porque a maioria dos cânceres, a maioria das doenças, a maioria dos problemas de estômago, de intestino, de pâncreas, a maioria dos problemas que acontecem nos nossos órgãos internos que nós não conseguimos ver, vem por falta de um descanso. E tudo precisa de um descanso, até do nosso aparelho digestivo. Isso aprendi com um médico quando eu tinha apenas o ensino fundamental. Se você não faz jejum nenhuma vez na tua vida, você não está dando descanso para o teu corpo. Você vai adoecer, você vai envelhecer mais rápido, porque você pensa que isso é besteira. Os pastores do sistema ensinam errado. Ele ensina um jejum religioso. E Yahweh não quer que você faça um jejum religioso para cumprir um ato cerimonial. Ele quer que você faça um jejum para que isso seja determinante na tua saúde, na longa vida ao rei que você é. Se você diz para mim, Edson, eu não faço jejum nenhum dia da minha vida. Edson, se eu me lembro de ter feito jejum, foi quando eu estava doente com gripe, aí eu não comia. Você tinha que ter pelo menos um dia da semana para você dar esse presente para o teu corpo, que é o descanso do teu corpo. Esse é o jejum. Que ele é muito mais na área da saúde do que numa área religiosa. Mas o sistema ensina o jejum religioso. Tem que jejuar, porque não sei o que lá. Porque aquele que orar jejuar, o demônio não fugirá dele. Que demônio é esse? Os vermes que está dentro da tua barriga, que se alimenta da comida que você come. Porque o jejum que você deveria fazer mataria esses vermes, mas você nunca faz, e os vermes vão crescendo e almoçando junto com você, jantando junto com você, bebendo junto com você, comendo café junto com você. Quando você senta na mesa, não senta só você, senta os vermes esperando você botar comida lá dentro. E o jejum é o terror dos vermes. Os vermes não aguentam sobreviver num corpo de alguém que pratica um jejum, mesmo que seja um jejum intermitente. Você pode perguntar isso a qualquer médico. Você vai no YouTube, tu vai no Google, tu vê lá sobre jejum intermitente, para que serve, para que ele tem que ser feito. Tu pergunta uma nutróloga, pergunta um neurocardíaco. Você pergunta a qualquer pessoa da área da medicina, da saúde, do esporte, que ele vai ver. O próprio jogador de futebol, ele tem que ter o dia de jejum dele. A pessoa que quer ganhar músculo, ela tem que ter um dia de jejum. Porque a energia que você precisa para o músculo, muitas vezes é gasto para poder dissolver a comida que você nunca para de comer. E se você não para de comer, é a mesma coisa, meu amigo. Como você quer que o seu estômago, o seu pâncreas, o seu intestino dure, se eles nunca param nem para descansar? Você descansa, você dorme. Mas você já deu um descanso para o teu estômago alguma vez? Não, tem que comer, tem que comer, tem que comer, tem que comer, tem que comer. E você nunca lembrou que o seu corpo precisa de descanso. E não é o descanso de dormir que eu estou falando. É o descanso digestivo.
E é disso que está falando aqui o texto. Agora você vai entender mais. Ó. Ao que me respondeu o anjo. Estes são os cristãos, ou seja, os tementes ao Criador. Tá? Que quebravam o jejum antes da hora apropriada. E assim são penalizados, pois estão sempre diante dos alimentos, mas sem poder tocá-los jamais. Isso é muito sério, nação. Isso é muito sério. O negócio não é fácil não, hein? Em seguida, vi outros homens e mulheres suspensos por seus... olha bem. Em seguida, vi outros homens e mulheres suspensos por suas sobrancelhas e cabelos, tendo abaixo o rio de fogo que os atraía. Vendo-o assim, eu perguntei: pode dizer quem são esses? Ao que ele me respondeu: estes são aqueles que se negavam aos seus cônjuges, a fim de se preservarem para o adultério. Para os tais também existe uma particular condenação. Eu nem vou entrar no mérito da questão aqui, que isso aqui, nação, nem precisa explicar, né? Eu não vou perder meu tempo explicando isso aqui. Nem precisa explicar. Nem precisa explicar. Sinceramente, só vai dar só problema. Nem precisa explicar. Nisso, vi ainda outros homens e mulheres que estavam cobertos de pó, e os seus rostos estavam vermelhos como sangue. E eis que eles estavam em um poço cheio de alcatrão, e eles corriam em um rio de fogo. Eu logo perguntei ao anjo: quem são eles? Ao que me disse estes são os que praticam os costumes de Sodoma e de Gomorra, homossexualismo, pois se uniram o homem com outro homem. Cadê os homossexuais? Cadê o LGBT? Cadê vocês para ler isso aqui? Que livro que está isso aí, Edson? Esse livro está no Apocalipse de Paulo. Olha o que está dizendo. E vem dizer para mim que o homossexualismo é do bem? Mais uma vez mostra que Sodoma e Gomorra eles praticavam homossexualismo nos apócrifos, e nós vamos provar isso com a Bíblia do Almeida amanhã. São os que praticam o costume de Sodoma e Gomorra. Qual é o costume de Sodoma e Gomorra? Pois se uniram um homem com outro homem. E o presidente da LGBT vem dizer para mim que Sodoma e Gomorra não tem nada a ver com homossexualismo. Então, se Sodoma e Gomorra não tem nada a ver com homossexualismo, isso aqui é o quê, então? Que tipo de prática é essa? Está sendo bem claro ali, né? São os que praticam os costumes de Sodoma e de Gomorra, pois se uniram o homem com outro homem, e a mulher com outra mulher. Essa, portanto, é a pena que eles padecem incessantemente. Você é homossexual, sai dessa. Você que é homem e beija na boca de homem, tem sexo com homem, sai dessa. Lê isso aqui. Sai dessa, luta. Sai dessa vida. Você pode ainda, dá tempo. Você não sabe a hora que você vai morrer. Cai fora desse homossexualismo. Porque, olha, você não vai esperar morrer para saber se o que está escrito aqui é correto, né? Edinho, cuidado que você pode ser preso por homofobia. Homofobia não tem nada a ver com homossexualismo. O único nome que se aproxima disso é homofilofobia. Aí até poderia chegar perto. Agora, homofobia não tem nada a ver com a versão a homossexual. Eu tenho aqui todos os meus dicionários aqui antigos.
para mostrar na cara de juiz, advogado, tribunal, qualquer pessoa. Se vocês mudaram o contexto da palavra nessas eras de agora, o problema é de vocês. Eu aprendi na escola que não é assim. Homofobia não tem nada a ver com aversão ou rejeição homossexual. E muito menos dizer que nós estamos sendo preconceituosos. Porque não existe preconceito para sexo. Preconceito não tem nada a ver com isso. Então, se você analisar ali, ó, é o que está dizendo. Eu não vou me ater aqui, porque eu vou dizer, não, essa está atacando os homossexuais. Não, eu estou ajudando os homossexuais. Porque talvez você nunca ouviu isso de ninguém. Talvez ninguém nunca falou isso para você. Nem na igreja que vocês vão, nem na política, nem na televisão. Ninguém mostrou essas verdades para vocês. E eles são tudo covardes, porque quando você morrer, a sua alma não vai ter ajuda dos que disseram para você que isso é correto. Eles não vão estar lá para dizer, não, fomos nós que falamos, foi o Tribunal Superior Eleitoral, foi o Legislativo, foi a política, foi o governo, foi a autoridade. Eles não vão estar lá para te defender quando tu morrer. Eles vão estar tudo aqui. E diz o texto ali, ó, e logo olhei e avistei homens e mulheres que se vestiam com trajes de luz, porém eles eram cegos e estavam postos em um poço de fogo. Me voltei para o anjo e perguntei, quem são eles, Senhor? E ele me disse, esses são os pagãos, os quais davam esmolas, mas que não conheceram a Yahweh. Eles também padecem sua própria condenação. Então não adianta você ajudar pessoas, não adianta você dar esmola, se você não reconhecer Yahweh como o seu Criador e Yahushua como o seu ajudador. Não adianta. Olha só que interessante, nação. E aqui eu paro hoje, porque a residência dos mortos é muito grande. A gente vai continuar amanhã. Eu não consigo fazer uma live imensa só falando de coisa ruim. Mas é ruim? É. Mas é bom? É, porque a gente começa a ver os nossos erros e pecados, como eu também vejo os meus erros e pecados, e eu mesmo tenho que resolver os meus erros e pecados. E nós temos que entender isso, nação. Ninguém está julgando o homossexual aqui, ninguém está julgando o maconheiro, o que fuma, o que mente, o que rouba, o que xinga. Ninguém está julgando. Julgamento não é isso, isso é um aviso. O problema é que o religioso confunde avisar com julgar. Ah, está julgando, está julgando. Não, julgar não é avisar. Julgar é você determinar uma sentença. Ó, você é homossexual, já está no inferno. Você fez isso, está no inferno. Você adulterou, está no inferno. Isso é julgar. Quando você diz que alguém está no inferno, que não tem salvação mais para ele, isso já é um julgamento. Agora, quando você avisa a pessoa do que está acontecendo, isso não é julgamento. Tanto que está escrito lá no livro de Isaías, se vier a espada contra aquele que está no erro, e você vê que a espada vem, e não avisar aquela pessoa que está no erro, ela morrerá no teu erro, mas o seu sangue requererei das suas mãos. E agora, isso é julgar? Não, julgar é sentença. Julgamento é sentença. O promotor, então se fosse assim, o promotor de direito, ele seria um pecador. Porque o promotor passa o tempo todo trabalhando para poder mostrar para o réu ali que ele está errado. Mas o promotor está julgando? Não, ele está mostrando para a pessoa o erro dela. E o advogado está tentando defender. Mas quem vai bater o martelo para julgar é o juiz. O juiz vai definir a sentença. E aviso não é sentença. Aviso é um conselho. Aviso é a pessoa preocupada. A mãe, quando fala com o filho, meu filho, olha essas pessoas que você está andando, meu filho, veja essas pessoas aí, vão te levar para mau caminho. E minha mãe só sabe julgar. Tua mãe não está julgando, ela está te avisando. Quem vai te julgar é a polícia. Quem vai te julgar é quando você for preso. E aí determinada a tua cadeia lá de 5 a 1 ano de prisão. Isso é julgamento.
Mas quando um familiar teu está te avisando, ele não está te julgando. Ele está avisando de algo que você está fazendo e está lhe poupando e dando oportunidade de você pensar nisso que você está fazendo, que você não está achando que é errado e que pode lhe proporcionar uma circunstância e consequências muito dolorosas para você no futuro. Isso não é julgar, isso é avisar. Esse conceito religioso de a gente avisar as pessoas. O homossexualismo, nós estamos avisando que o homossexualismo é uma prática de Sodoma e Gomorra, sim. Que o presidente do LGBT, ele erra quando ele diz que Sodoma e Gomorra, o pecado não era o homossexualismo, dentro da Bíblia ainda que ele fala. Mas a Bíblia, tanto o apócrifo quanto a Bíblia do Almeida, diz que a prática de Sodoma e Gomorra foi sim o homossexualismo. Porque a mesma forma que aqui diz que homem com homem, mulher com mulher é um pecado gravíssimo, a Bíblia do Almeida também diz, e claramente. E nós vamos fazer essa live amanhã, não para julgar o homossexual, não para deixar o homossexual constrangido, não para o homossexual pensar que nós estamos jogando o homossexual no inferno. Quem disser isso está com maldade. Nós estamos ajudando, informando ao pessoal que é homossexual de que existe uma oportunidade para ele entender que enquanto ele estiver vivo ele pode se arrepender, sair dessa, mesmo que ele seja julgado pelas pessoas que são do meio, mas ele, pelo menos quando morrer, a sua alma está safo. É isso que nós estamos falando. Eu sei que terão pessoas que aumentarão lá fora. O canal Último Dia, mas a nação está julgando os homossexuais. Não julgamos ninguém aqui. Nós avisamos do que está escrito, para poupar essas pessoas após morte, coisa que o sistema hoje não tem preocupação com vocês. E nós temos essa preocupação. Se você é um homossexual, está me ouvindo agora, ou vai me ouvir depois, nós amamos vocês, não porque vocês são homossexual, deixou de ser. Nós amamos vocês como pessoas, como irmãos nossos, como pessoas que erram e pecam igual a nós. E da mesma forma que vocês têm que reconhecer o pecado de vocês, nós também temos que reconhecer os nossos. Ninguém está livre, não existe pecado pior do que o outro, mas existem pecados que são avisados para que a pessoa deixe antes dela sair desse plano, porque depois que você sair desse plano, você vai garantir que você vai confessá-lo quando estiver morto. Então é isso que nós estamos tratando nesse canal. Esse é o apócrifo do Apocalipse de Paulo, esse é o canal Últimos Dias. Obrigado mais uma vez, nação, e que a Ruxa carregue todos vocês na palma de sua mão. Lembrando que nós teremos uma palestra em São Paulo, né? Os irmãos já estão vendo lá, os amados já fizeram um grupo. Você que quer participar da palestra, quer saber como participar, quer entrar no grupo de São Paulo, o Paulo, o Lucas, o Benedito, a Maurileia, os irmãos vão estar aí, né, para poder falar com vocês, conversar com vocês, a Ismênia, a Cidinha, tem um povo maravilhoso que estão tratando já da nossa ida aí em São Paulo, em janeiro agora. Edson, eu quero entrar neste grupo para poder ajudar a sua vinda aqui e a gente quer estar com vocês. Como é que eu faço para entrar no grupo? O Paulo tem aí, vai deixar disponível depois o e-mail dele, eu vou deixar o meu, os irmãos vão deixar o deles, e vocês vão poder entrar no e-mail para a gente poder já ver e já fazer acontecer. Vai ser no centro de São Paulo, nação, vai ser no centrão de São Paulo, que vai ter Viamão para todo mundo. Quem mora no interior, quem mora em outra cidade, vai ser no lugar estratégico para que todas as pessoas possam ter facilidade de ir e vir. Um lugar fácil para que as pessoas cheguem com facilidade e não dependa das intempéries que a vida vai preparar esse dia. Então, nós vamos fazer a vinheta, já vamos bater para São Paulo, para a gente poder estar aí junto com os nossos da nação. E você é convidado. Então, o nosso e-mail vai estar amanhã, hoje não deu para me colocar, mas os irmãos que têm meu e-mail, pode passar aí no chat, é edsonromualdo1969@gmail.com. Ok, nação? Vocês podem passar aí para a galera sim, né? Pode passar aí para os irmãos sim, não tem problema nenhum, pode passar o e-mail tranquilo, que não tem problema, tá bom? Eu vou tentar botar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo dar tempo ainda de colocar, não dá tempo não, mas é edsonromualdo1969@gmail.com. Amanhã eu vou deixar o e-mail aí na telinha para você, e você vai mandar um e-mail para mim com o título Palestra de São Paulo. É importante você botar o título, nação, porque
quando eu abrir o e-mail, já sinaliza que é uma pessoa que quer ir para a palestra, e é claro que eu vou dar a essa pessoa toda a prioridade de abrir o e-mail, tá bom? Até porque janeiro já está em cima. E eu agradeço muito a vocês pessoas que têm me ligado: Edson, tenho ido no banco, eu encarei fila, cheguei na loteria esportiva e não pude depositar, voltei no outro dia. Nação, eu estou muito agradecido por você que ajuda o canal, que sai da tua casa, encara uma fila de banco, encara uma fila da Caixa Econômica para depositar, para patrocinar esse trabalho. Eu estou muito grato por vocês que fazem isso, muito grato mesmo. Vocês que ajudam no chat, mas você que é patrocinador, e nós vamos ter o nosso sorteio da televisão, lembrando, hein? O nosso sorteio da televisão, depois do dia 25, nós vamos ter aí o nosso sorteio. Vai ser dia 1º? Ah, tá. Vai ser dia 1º de janeiro, né? Nós vamos estar fazendo o nosso sorteio da televisão para os patrocinadores do canal, porque é justo, né, nação? Para aqueles que ajudam, aqueles que vão lá, que ajudam financeiramente o canal, a gente quer dar um presente sorteando esta televisão para as pessoas. Foi um presente que o Benedito doou para o canal. O Benedito doou como presente para o canal esta televisão, e nós vamos estar então fazendo aí um sorteio ao vivo com todos os patrocinadores. Então, eu vou deixar amanhã o meu e-mail. Para você que é patrocinador, eu só peço que você confirme no e-mail para eu poder passar o número para você. Eu já tenho de alguns aqui. E dos que também pagaram a rifa na época, né? Porque a gente já fazia pela rifa. Mas aí ficamos sabendo que o YouTube não aceita esse tipo de ação aqui na plataforma. Mas você que já deixou a tua rifa lá atrás, eu já sei de algumas pessoas que já deram, umas compraram 2 rifas, 3 rifas, não tem problema, você vai ter 3 números, 2 números também. Mesma coisa para quem patrocina esse canal, e nós vamos estar aqui fazendo esse sorteio para você, e tomara que você ganhe a televisão. Tá bom, nação? Um presente do Benedito para ajudar o canal em nome de Arrúxua. Estamos juntos aí, nação, e vamos para cima. Até a próxima live, e que a Arrúxua te carregue nas palmas de suas mãos. Para cima, nação! E estamos juntos, hein? Estamos juntos. Essa é a nação de Arro. Valeu, nação! She's waiting for love.